Olá, alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Prontos para a nossa primeira videoaula sobre números decimais? Então vem comigo. Nós estamos iniciando a meta 3, né? E na meta 3, um dos assuntos que nós vamos trabalhar é números decimais, tá? Então, eu vou começar esse assunto de números decimais partindo de um outro assunto que a gente trabalhou em sala de aula, que foram as frações, certo? Então, eu vou começar falando de como que a gente faz para transformar um número que está na forma de fração para a forma decimal. Mas não é qualquer fração, tá? Essas frações aqui, os 3 primeiros exemplos, são frações especiais. Se vocês observarem aqui junto comigo, os denominadores é 10, é 100, é 1000, são todos múltiplos de 10. Então, quando isso acontece, a gente tem um tipo especial de fração que é chamado de fração decimal, tá? Para eu poder transformar esse tipo de fração em número decimal, bastaria eu fazer a divisão do numerador pelo denominador, tá? Que é o que eu vou mostrar aqui para vocês no exemplo 1, ó. Que eu faço lá 1 dividido por 10, né? 0, acrescenta aqui a vírgula, 0,1, continha normal de divisão, tá? Ou ainda, tem uma outra maneira nesse caso que a gente poderia tentar fazer, que é assim. Observa aqui junto comigo que os resultados têm uma certa quantidade de números depois da vírgula, que a gente chama de casas decimais. E essas quantidades, elas correspondem exatamente à quantidade de zeros que eu teria no denominador se esse número tivesse na forma de fração. Como aqui a gente tem os dois, tanto na forma de fração como na forma decimal, olha ali no item A, o resultado é 0,1. E eu tenho em fração 0 no denominador. Depois eu tenho, lá na letra B, 0,01, que são 2 números depois da vírgula, 2 zeros no denominador, certo? E assim por diante. Então, eu não precisaria necessariamente fazer a conta de divisão aqui, tá? Eu posso só olhar pela contagem de zeros que correspondem à quantidade de números que você vai ter depois da vírgula, ok? Passando adiante ainda nas transformações, e agora se quiser o contrário, né? Eu já tenho um número aqui na forma decimal e eu tô querendo passar ele para a forma fracionária. Eu escrevi assim para vocês, olha lá no item A. 2 números depois da vírgula, então teremos 2 zeros no denominador, né? Perceba que a quantidade de zeros correspondem à quantidade de números que você vai ter depois da vírgula, né? E que quando você vai escrever a tua fração, no numerador, aí você tira aquela vírgula, você escreve só lá 3, 5, 8, 358, tá? 2 números, depois da vírgula, 2 zeros, número com 2 zeros é o 100, tá? E assim por diante foi feito no item B e no item C, depois eu peço que vocês deem uma olhada com mais atenção, ok? E agora, se fração em número decimal, a gente já viu aqui no caso das frações especiais, né? Mas e se eu tiver uma fração que ela não tenha denominador 10, né? Como é o caso aqui no item B. Olha junto comigo lá no item B. Eu tenho 3 sobre 20, então eu tenho que fazer 3 dividido por 20, certo? Não consigo, 0. A partir do momento que coloco um 0 aqui, uma vírgula, 1, sobra 10, abaixo mais um 0, 5, 0,15. Ok? Aqui não tem segredo, é só fazer a continha mesmo de divisão, né? Passando adiante agora na comparação de números decimais. Então, a gente tem 2 formas que a gente utiliza para fazer, dependendo do tipo do meu número decimal, tá? No primeiro caso, eu tô dizendo para vocês que as partes inteiras são diferentes. Entendam como parte inteira é o número que vem antes da vírgula, tá? No caso lá, 3,2 ou 4,32, já na própria leitura do número que eu tô fazendo, 3 alguma coisa, 4 alguma coisa, eu já consigo observar que o 4 é o maior, certo? E daí eu só identifico lá no finalzinho, né, que nem eu coloquei ali pra vocês, 3,2 menor que 4,32. Uma observação importante que eu vou fazer aqui com vocês é com relação à simbologia que a gente usa pra comparar, tá? Tem aluno que ainda se confunde com isso aqui. Então, assim, tem macetes que vocês podem estar utilizando. Tem aquele da boquinha do jacaré, que ela sempre vai estar aberta para o lado do maior número. Ou ainda tem mais um macete que você faz. Se você traçar um risquinho aqui, esse aqui vira 7, esse vira 4. 4 é menor do que 7, então esse menor, esse maior, certo?
Então, não esqueçam disso, tá? Na hora de comparar. A segunda maneira que a gente tem para comparar é quando as partes inteiras são iguais. Veja que os dois números que eu tenho aqui é 2, alguma coisa. Então, eu tenho que olhar o que eu tenho depois da vírgula, tá? Então, eu tenho lá no primeiro número 2,31 e 2,031. Dica, gente, igualem a quantidade, ó, de casas decimais, tá? Fica mais fácil e evita que você se confunda, ok? O que eu fiz, então? Aqui, ó, onde tá em vermelhinho, eu já coloquei, já acrescentei um 0 ali para esse número também ficar com 3 números depois da vírgula, tá? Então, agora eu consigo comparar, porque daí, a partir do momento que eu tenho a mesma quantidade de casas decimais, eu consigo comparar décimo com décimo, centésimo com centésimo, milésimo com milésimo, certo? Então, ali no caso, eu vou ter no primeiro número 310 milésimos e no outro 31 milésimos, tá? Lembre que 3 números depois da vírgula são milésimos. Aí eu consigo comparar que 310 é maior, né, que 31. Então, por isso que o primeiro número é maior que o segundo, ok? Aqui nós temos mais alguns exemplos que depois vocês vão olhar com mais atenção, tá? Aí, adição e subtração, né, de números decimais. Na adição e subtração não tem muito segredo, tá? Vocês terão que fazer a continha normal de adição e de subtração, não esquecendo de sempre colocar os números vírgula embaixo de vírgula, tá? Então, na adição eu tenho ali que é só somar, não tem muito o que fazer e repetir a vírgula. Só a dica que eu dou para vocês, tentem colocar os números sempre com a mesma quantidade de casas decimais. Veja que eu deixei em vermelhinho ali para vocês já, para igualar. Na verdade, aqui, de repente, pra gente colocar, eu já poderia ter escrito aqui para vocês no enunciado, né, isso. Mas eu já fui direto na continha armada. O meu último número aqui tem 3 números depois da vírgula, então por isso que os outros dois eu também deixei com 3, tá? Isso é muito importante para vocês não esquecerem que a vírgula ela só desce, tá? Ela não muda de lugar. Daí no item B, a mesma coisa que a subtração, só na subtração eu vou pedir para vocês terem mais atenção com relação à montagem da conta, tá? Tem aluno que acaba colocando o número menor primeiro e daí quer fazer a subtração. A gente, para trabalhar nós estamos trabalhando ainda com números decimais, mas até na parte dos números naturais lá, que a gente estava fazendo antes até das frações, na parte de múltiplos e divisores, todas as continhas que a gente fazia com subtração é sempre um número maior primeiro, tá? Então, aqui veja que na hora de montar eu coloquei um número maior primeiro, certo? E aí nós temos a multiplicação, tá? Na multiplicação, gente, não tem segredo também. É fazer a continha normal de multiplicação e pensa na vírgula depois, tá? Aqui no caso, o primeiro número com 2 casas, 2 números depois da vírgula, e o outro número com 1, né? Então, isso significa que o teu resultado vai ficar com 3 casas decimais. Só que deixa para fazer isso no final da conta, faz a continha normal de multiplicação, tá? Aí vamos dizer lá, eu fiz a conta, que eu não vou fazer porque ela tá feita aí para vocês, e daí eu encontrei isso aqui no final, faltou igualar, né? Ver a quantidade de casas decimais. Se eu sei que o total tem que ter 3, eu conto da direita para a esquerda. 1, 2, 3 e coloco a vírgula, certo? E aí eu já vou ter o resultado, ok? Pessoal, isso é o que eu queria inicialmente ter falado para vocês aí de operações, né? E tudo sobre números decimais. Qualquer dúvida que vocês tiverem com relação a essa aula, por favor, me escrevam lá no Ionica, tá? Acessem o portal souionica.com.br, deixa sua dúvida para mim que eu vou responder para você, ok? Gente, um grande beijo para vocês e até a nossa próxima aula.